Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Maurício que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Amém. 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 Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos medos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente, Carlos Eduardo, nosso secretário de Habitação, Lúcia, presidente do sindicato, professores, uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadores. Cumprimento também os funcionários da casa, os professores e professoras que se fazem presente aqui e todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 4/12/2023. Solicitação de tribuna ao senhor Fernando José Camargo para tratar da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Solicitação de tribuna do senhor Gilson dos Santos,
representando o controle interno da Prefeitura de Canoinhas. Convite do COMB para a Conferência Regional e 5ª Conferência Municipal dos Diretores da Pessoa com Deficiência, dia 6/12. Ofício número 115 e 116 de 2023 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 122 e 126 de 2023. Ofício número 115 de 2023 do Hospital Santa Cruz, solicitando parte dos recursos financeiros que serem devolvidos pelo Legislativo ao final do ano. Ofício número 424, 426, 427, 428, 429 e 430 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei ordinário número 134 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Projeto de lei número 135 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de datações orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 136 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 137 de 2023, que abre crédito adicional através da anulação de datações orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 138 de 2023, que altera a lei número 3.399, de 28 de dezembro de 2001, e da outras providências, em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 139 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências, em regime de urgência. Ofício número 14 de 2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre o orçamento municipal para políticas públicas para mulheres em 2024. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei ordinária número 117 de 2023, que altera o inciso 3 do artigo 1 da lei número 4.960, de 18/4/2012 e de outras providências. Projeto de lei número 125, que registra como patrimônio cultural imaterial do município de Canoinhas a prática do tiro ao alvo e suas mobilidades esportivas correlatas. Indicações. Indicação 582 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Upi, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias na rua João Sabatic, entre a rua Paula Pereira e Frei Menando Campos. Indicação 583 de 2023, de autoria do edil William Godoy,
que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias com patrulhamento na rua Irmã Maria Felicitas, em frente ao número 41. Indicação 584 de 2023, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento com colocação de material e compactação com rolo compressor na rua Otávio Xavier Hauen. Indicação 585 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a limpeza e manutenção de uma boca de lobo na rua Alfredo Maier, em frente ao número 820. Indicação 586 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a limpeza e manutenção de uma boca de lobo na rua Pedro Barbosa Moreira, em frente à casa 609. Indicação 587 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhoria com patrulhamento e colocação de material na rua Saulo de Carvalho, da escola Haroldo Carneiro Carvalho até o supermercado Três Irmãos. Indicação 588 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, a manutenção na pavimentação da rua Henrique Sorge. Indicação 589 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Irmã Maria Albertina Bischoff, com colocação de material e melhoria no sistema de drenagem. Indicação 590, de autoria do edil André Flenick e Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção com colocação de material na rua Nazir Cordeiro, Fauri de Lima e demais ruas do Campo da Água Verde. Solicita-se também a melhoria do sistema de drenagem, que é muito inferior ao necessário para essas vias. Indicação 591 de 2023, do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Alfredo Bach com colocação de material e melhoria no sistema de drenagem. Indicação 592 de 2023, de autoria do edil professor Osmar, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a substituição dos tubos da rua João Miller e na rua José Babireski, no bairro Boa Vista. Indicação 593 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho,
que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, que seja dada prioridade para a operação tapa-buraco na rua Wendelin Master, e que seja realizada a manutenção dos acostamentos, limpezas das valas e poda das árvores. Indicação 594 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhoria com patrulhamento e colocação de material e melhoria no sistema de drenagem da rua que liga Marcílio Dias ao Parado e nas ruas Eusébio Pierman, Germano Rabi, Roberto Litzmaier, Bernardo 11 e João Felipe Pier. Indicação 595 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhoria com patrulhamento e aplicação de drenagem na rua Alfredo Keiner. Indicação 596 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a pintura de faixa de pedestre na rua Emílio Schultz, em frente à Policlínica. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador, professor Osmar. Com a palavra, vereador. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome cumprimento os demais colegas vereadores. Quero um cumprimento especial a meus colegas professores que se encontram hoje na casa novamente e dizer que é assim mesmo que nós vamos conseguir fazer com que a prefeita não mande projetos contra nós para essa casa. Sempre juntos, trabalhando juntos, pé no chão, que nós vamos conseguir sim. Cumprimentar os demais presentes aqui, também cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais. A minha indicação 592 é muito urgente, porque se tem um buraco na rua dá para desviar. Mas quando der uma pancadinha de chuva e enche as casas de água, e está agora com essa pancada de chuva que deu aqui, já encheu a casa dessa minha amiga lá do bairro Boa Vista, é ali que se pegou a rua João Miller, pós BR-280, tem uma baixada ali onde vem a água da BR, vem a água lá de cima, da direção do Ney Pacheco de Miranda Lima, vem a água lá da subestação da Celeste, e só basta trocar a tubulação. Trocou a tubulação, essas casas não terão mais problemas. É uma luta antiga, uma época a prefeitura levou tubos lá para trocar e não trocaram. Então a gente está pedindo, o Gil Baiano agora que está na secretaria, escute nós, é um clamor por famílias que qualquer chuvinha, as suas casas são invadidas pela água. E também quero falar sobre uma questão no requerimento que eu e a Tati fizemos, cobrando a falta de vagas para os nossos CIs, para nossas creches. Está perto de 400 crianças fora das escolas porque não tem vagas. E aí, a prefeita, no ato, não sei porque ela não pensa, ela fala mentira, ela não pensa, ela responde pelo ego dela e não pela função que ela exerce. Ela disse que só está faltando vaga nas escolas porque Canoinhas teve um salto de qualidade da educação esse ano. Pois muito bem, prefeita, eu sei que nossos profissionais da educação sempre se especializam cada vez mais para oferecer um serviço de qualidade melhor. E se teve um salto de qualidade, nós devemos isso aos nossos profissionais da educação.
que se esforçam para oferecer o melhor. E que, em vez da senhora ficar falando coisas que não são lá muita coisa, que pense em não mandar projetos que venham prejudicar essa classe. Você vangloria de uma coisa, não sei para quem que ela quis fazer esse elogio, porque não foi para vocês, professores, não. Não sei por quê, porque vocês são sempre os mesmos professores, né? Estão lá há 20, 30, mais de 20 anos lá, e eu conheço o trabalho de vocês. Mas ela que deu essa resposta, que por causa de um salto em qualidade, por isso que não tinha vaga. Só que em seguida eu fiz um requerimento que ela me desse um relatório do número de alunos de 2018, 19, 20, 21, 22 e setembro de 23, que foi o mês. Eu quero dizer que no final de 2022 nós tínhamos 6.140 alunos. Não, 6.293. E em setembro nós tínhamos 6.140. Então nós temos 153 alunos a menos no mês de setembro, que deu lá em final de 2022. Mentiu porque ela não sei porque ela se informe. A Secretaria de Educação tinha esses números. Ela foi que tinha acrescentado um monte de alunos que estavam fazendo falta. E não, temos 150 a menos, Chico Mineiro. E ela veio dizer que, novamente, falando besteira, como sempre fala, dizendo que, por causa do salto de qualidade na gestão dela, certo? Quis falar comigo, que fui secretário de Educação, né? Que certo, a minha gestão não tinha qualidade, só que na dela tem. Só que mentiu, porque nós tínhamos mais alunos lá também. Então, só para deixar bem claro isso e colocar mais uma vez que nós estamos aqui firmes junto com os professores para defender os nossos direitos. Seria isso. Mais algum vereador inscrito? Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, professores, quero cumprimentar aqui meu primo, Cid Flenick, professor Pedro Vipieski, em seu nome, cumprimento os demais professores e público presente, público que nos assiste via redes sociais. Bom, professor Osmar, sobre as indicações relacionadas à infraestrutura, creio que temos um ponto comum entre solicitações dos outros vereadores que também propuseram. A questão da drenagem, como sempre falamos aqui. O senhor citou muito bem a questão da tubulação, realmente deficiente. Eu também cito aqui de algumas ruas. Rua Fauri de Lima, Rua Nazir Cordeiro, Rua Alfredo Bach. Vereadora Zenilda citou muito bem Rua Alfredo Maier. Vereadora Tati também citou ali das ruas de Marcílio Dias, ruas do Alto da Tijuca. Nessas chuvas ficou mais do que evidente a deficiência dos nossos sistemas de drenagem. Sabemos, claro, que o sistema de drenagem nas ruas, que não tem uma pavimentação, é um sistema mais complexo, a tubulação muitas vezes prejudica, tanto que em outros países não se utiliza tubulação em ruas de estrada de chão, utiliza-se as valetas, que para nós até é um tema polêmico. Mas o que a gente percebe é que nos loteamentos novos, como eu cito aqui da Alfredo Bach, houve o subdimensionamento. Verifiquei o sistema de drenagem em outras ruas, cito aqui do Campo da Água Verde, até agradeço o vereador Vilmar por ter assinado junto. Em alguns pontos começa com a tubulação correta de 100, chega em alguns pontos da rua, está a tubulação de 10, ou seja, 10 vezes menor do que a original. Como é que não vai ter um acúmulo de água? Então são deficiências assim que em algum momento houve erro da prefeitura, do poder público, ou às vezes até má fé de alguns loteadores, de algumas empresas, e isso veio a carecer agora. Com essas chuvas ficou muito mais evidente essa deficiência. Vai ser um trabalho longo e nós, como vereadores, temos que cobrar essa melhoria. Cito também uma obra nova que já está dando muito problema, que é a Rua Henrique Sorg, ali próximo à Lavra Sul. Agora está tendo um problema de drenagem. Recentemente já tivemos indicações nessa casa, que está estourando ali. Novamente eu mando essa solicitação porque está formando uma cratera, além da que já existia, agora com um acúmulo de água. Nesses dias que nós ficamos sem chuva, tinha água acumulada ali. Então a drenagem, querendo ou não, impacta diretamente na qualidade de nossas vias e também é uma situação de segurança, porque gera falta de drenagem, gera a corrosão e a corrosão gera buraco. E hoje nós tivemos uma notícia ali de uma pessoa que se acidentou com uma fratura de braço por culpa de um buraco nas nossas vias. Então são trabalhos que até um pouco repetitivo de minha parte, mas
Como eu sempre digo, a função do vereador ser sarna, e eu vou sarnear até que um dia seja tomada uma solução efetiva. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador. Cumprimento, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internauta que nos acompanham através das redes sociais, e uma boa noite especial a todos os professores que estão nesta noite nos prestigiando aqui na casa e defendendo seus direitos. Quero entrar nessa linha, e já foi bastante trabalhada e bastante falada essa linha das nossas ruas e das nossas estradas, mas fazer um complemento dentro daquilo que o vereador André falou, tanto na parte de esgoto, quanto também nas nossas ruas. Especialmente eu vou falar do Campo da Água Verde, que eu tive hoje, Fauri de Lima, da Expedicionários, sentido Raia, Nazir Cordeiro, Pedro Barbosa Moreira e tantas outras. Precisa urgentemente que o Gil, que ele esteja nos ouvindo isso nesse momento e nos atenda, levando lá material e que a patrola passe, porque tem algumas crateras na estrada de chão bastante grande. Então, precisa, Gil, urgentemente ser feito um trabalho naquela região. Otávio Tabalipa, da Expedicionários, sentido estádio municipal. Não temos grandes buracos, mas aqueles famosos, Biluca, ninho de galinha, estão todos eles lá esperando, só está faltando as galinhas para colocar os ovinhos lá, né? Mas estão todos eles armadinhos esperando. Você passa lá e tudo, né? Então precisa a patrola passar lá e dar uma ajustada nesse local. É tão rápido, é tão pouco, né? Um dia de trabalho no Campo da Água Verde, 2 dias, com 2 patrolas, faz um sucesso lá, faz um grande trabalho. Gil, nos ajude, por favor. Com relação à recuperação das nossas malhas, onde já está asfaltada, as nossas ruas, e que são poucas, que só temos 43% das ruas asfaltadas do município de Canoinhas, isso é nada, é uma tristeza a gente ouvir isso e ver isso, mas as que temos, as chuvas, as ruas mal feitas em alguns momentos, ou algumas por longos anos de utilidade delas, por estarem se usando, muitos buracos nas pistas. E algumas ruas principais, como a Guilherme Proust, próximo ali do posto, próximo ali do Via Atacadista, tem uns buracos feios ali e não foram recuperados, estão lá. Eu vou usar mas tem tantas ruas centrais principais de grande fluxo de movimento que precisa ser feito urgentemente. Não sei por que não está sendo feito. Então fica aí novamente, juntamente com a indicação que fizemos com o vereador André, que se veja isso, que se arrume isso urgentemente, principalmente essas vias principais. A Teodoro Milk, lá no Campo da Água Verde, tem assim alguns buracos, meu Deus, tá feio, sabe? E eu vou parar por aí, porque se eu for citar, a gente andando aí, toda hora encontra uma cratera por aí. Então, não sei o que está faltando para que seja colocado a massa asfáltica, aberto e feito os concertos. E às vezes está sendo feito um concerto em uma rua, todas são importantes, mas às vezes aquelas de grande fluxo não estão sendo atendidas. Algum motivo deve ter por isso. Então fica essa minha colocação. E também numa indicação, em frente à Policlínica, nós temos ali a faixa do pedestre e ela está totalmente apagada, o pessoal já não está respeitando mais ela ou não está visualizando. Então é uma solicitação daquelas pessoas e dos nossos munícipes que fazem a utilização da Policlínica e que lá está propício a qualquer hora acontecer um acidente em função de que a faixa do pedestre está totalmente apagada. Seria só, presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Senhora presidente. Com a palavra. Solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 133 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar terras de sua propriedade destinadas a empreendimentos habitacionais,
vinculados aos programas habitacionais do Governo Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 134 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e da outras providências. Projeto de Lei número 139 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 117 de 2023. Senhores vereadores, antes de eu colocar em deliberação, só gostaria de explicar que eu acabei pulando a parte do grande expediente, mas já me informei que não tem nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, e também o nosso convidado, que faria uso da tribuna hoje, não pôde estar presente. Então, agora eu coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 117 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei número 133, 134 e 139 de 2023. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 133, 134 e 139 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 117 de 2023, que altera o inciso 3º do artigo 1º da lei número 4.960 de 18 de abril de 2012 e da outras providências. Está em discussão? Senhora presidente. Com a palavra. Esse projeto é o que está sendo incluído agora? Não, esse já estava na ordem do dia. Tranquilo. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 117 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 125 de 2023, que registra como patrimônio cultural e imaterial do município de Canoinhas a prática do tiro ao alvo e suas modalidades esportivas correlatadas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 125 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 133 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar terras de sua propriedade destinadas a empreendimentos habitacionais vinculados aos programas habitacionais do Governo Federal e da outras providências. Está em discussão? Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que se faz aqui presente hoje, uma boa noite. A todos que nos assistem através das redes sociais, o nosso cumprimento. Bom, nós tivemos uma reunião agora nas comissões e quero agradecer ao secretário de Habitação, o Dudu, por nos explanar da necessidade da votação. São 2 projetos que hoje estão sendo incluídos a pedido do secretário, visando atender a um programa federal que irá fazer com que Canoinhas aí tenha mais 36 unidades familiares, as quais irão tirar da fila famílias que precisam. A gente sabe que hoje a nossa fila está grande, tem muitas pessoas que ainda precisam de um lar e através dessas unidades pessoas poderão ter acesso a um preço popular. E nesse sentido, por isso que nós estamos colocando em regime de urgência e todos nós vereadores no consenso estamos trabalhando dessa maneira para que seja possível, o mais breve possível, enviar toda essa documentação para Brasília para que a gente tenha, de fato, essa vitória no nosso município. Então, meu agradecimento, secretário, por vir conversar conosco antes e, com certeza, o nosso voto será favorável. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 133 de 2023.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 134 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 134 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 139 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências, no valor de R$ 199.798,17 para complementação de valores no mês de outubro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 139 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 739 de 2023, de autoria do edil André Flenck, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscop, secretária municipal de Educação, solicitando a instalação de câmeras de vídeo nos ônibus que fazem o transporte escolar, visando aumentar a segurança dos alunos e professores e também possibilitar maior fiscalização contra as irregularidades. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Então, justificando esse requerimento, nós tivemos semana passada uma situação lastimável envolvendo o transporte. Lembrando que essa casa, eu verifiquei desde abril, realiza denúncias contra alguns problemas do transporte. Algumas foram de fato atendidas pontualmente, mas os problemas persistiram numa abordagem geral. E cito aqui até a localidade onde isso aconteceu semana passada, Felipe Schmidt, foi uma das que eu fiz denúncia, até recebendo contribuições de professores dessa localidade que estão aqui presentes. Não citarei nomes, né, em respeito ao sigilo, mas é uma situação que deve ser evitada. E uma das sugestões que eu coloco ali é o uso de câmeras. A gente pode ali verificar a superlotação e também outras condições que geram temor, desde questões de assédio, questões de agressões, entre outras que podem vir a acontecer que ficam invisíveis aos nossos olhos, e as câmeras geram uma certa forma de segurança e também de visualização dos problemas. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. A palavra, vereador Osmar. A situação que aconteceu em Felipe Schmidt, que chegou ao ponto que chegou, é uma situação que nós denunciamos várias vezes aqui. Nós temos um requerimento que é assinado por mim, pela presidente, pelo vereador Maurício e pela vereadora Silmara, onde nós pedimos informações e as informações vieram pela metade, de transparência zero. Fiz várias denúncias nesse caso, também fiz na questão da linha que os ônibus da Rio da Areia, Santa Emídia, juntamente com a senhora Silmara, e foram avisados, todo mundo sabia. A secretária sabia, a prefeita sabia, todo mundo sabia. Aí quando a própria comunidade vai lá, faz um boletim de ocorrência e a polícia prende os ônibus, aí não adianta a prefeita ir fazer videozinho dentro de um ônibus que tem aqui dizendo que isso não é o padrão da prefeitura. O padrão é péssimo nessas localidades. E todos nós sabíamos isso. Eu quero que a comunidade, se alguém estiver assistindo, saiba que nós aqui, nós denunciamos, nós pedimos, mas não somos nós, não tem o poder de pegar um ônibus e ir lá e dirigir um ônibus diferente, ou comprar um ônibus e pôr na linha. E isso é obrigação do Poder Executivo. O Poder Legislativo tem o dever de fiscalizar e denunciar. E isso nós fizemos. É uma vergonha o que aconteceu lá, eu repito, e que já estava acontecendo há muito tempo.
Espero que esse fato seja... Eu ia usar a tribuna hoje para isso, ia usar amanhã, mas já que o André trouxe a fala agora, vou falar um pouco hoje. Porque é muito ruim, é uma coisa que, olha, não esperava que acontecesse isso. E se acontece um acidente com essas crianças, tinha um micro-ônibus lá, vereador Vilmar, que era socado criança dentro daquele micro-ônibus. Eu tenho as imagens, bastante imagens e vídeos que foram encaminhados. Gente, eu fui secretário de Educação e nós trabalhávamos nunca foi lá perfeito. Ninguém está dizendo que foi perfeito, mas a segurança tem que ser dada. Eu recebi, na época, todo o pessoal de Felipe Schmidt na sala da secretaria, e eu passei o meu WhatsApp para todos eles, e que qualquer coisa eles passassem a ligar direto para mim, mandar mensagem direto para mim. Lembro o Berezanski, o Isória, que ali eu recebi e eles começaram, qualquer problema, eles avisavam. E aqui eu quero lembrar do meu amigo Luiz Magalhães, um piá muito esforçado, que trabalhava, que quando eu assumi lá, o terceiro que teve coragem deu certo para tocar esse trabalho na secretaria, porque ele exige uma dedicação quase que exclusiva, manhã, noite, e sábado e domingo para fazer a revisão dos ônibus, sabe? E até foi injustamente tirado do cargo, porque na época apontaram o dedo para todo mundo, né? Todo mundo apontava o dedo, quando aconteceu os atos aí das prisões, apontava o dedo para todo mundo, inclusive para o senhor Vilmar, né, que apareceu lá numa foto, lá dizendo que também estavam prendendo o senhor, né? Então apontavam para todo mundo, e o Luiz, uma pessoa extremamente eficiente, querido e dedicado. E ele também foi apontado o dedo para ele perdeu a função, por ser uma pessoa muito inteligente, e hoje pediu a conta nessa gestão, Juliana Maciel, e não quis trabalhar mais, porque viu que não ia dar certo, pediu a conta à prefeitura, e hoje trabalha numa grande empresa lá em Jaraguá do Sul como engenheiro. Então, é difícil, porque a gente não quer criticar. Que bom se a gente pudesse estar aqui na frente dos meus colegas vereadores elogiando. Mas, infelizmente, a situação está muito difícil. Com salto de qualidade, como ela falou, ela está deixando 400 crianças fora da sala de aula. E diminuiu em 153 o número de matrículas. Alguma coisa está errada. Isso falta organização e falta gestão. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Já bem explanado pelos meus colegas, gostaria aqui de parabenizar o vereador André Flenick. Uma sugestão bem útil e importante, com baixo custo, que poderia até constar num edital de licitação, né? Exigir que tivesse esse mecanismo. Então, acho de extrema importância, se o senhor me permitir, gostaria de assinar junto, em virtude de outras situações que já aconteceram em nosso município. Dessa forma, seria possível, vereador Osmar, verificar exatamente o que aconteceu. Então, lhe parabenizo pela atitude, pelo pensamento, pela ideia. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Vereador André, eu gostaria de assinar junto esse requerimento e até puxar da fala do vereador Osmar, porque não é de hoje que esta casa tem realmente solicitado informações sobre esses ônibus. E, em resposta aos nossos pedidos, só para constar, para todo mundo saber, uma das respostas que a gente recebeu, dos ônibus terceirizados, que a gente havia pedido documentação, de 34 ônibus não veio a resposta. Dos terceirizados. Mas quem deveria dar resposta é a prefeitura, afinal eles contrataram, eles deveriam ter esses documentos. E não veio a resposta de 34 desses ônibus. Não é de hoje que os pais reclamam, não é de hoje que existem denúncias dos próprios pais, inclusive uso aqui da minha fala para parabenizar esses pais que tiveram essa atitude, porque eles podem ter salvo a vida dos filhos deles. E
Teve uma resposta que veio, se não me engano, em abril já deste ano também, dos ônibus que fazem parte da frota municipal. Até já vou pedir aqui para que seja feito para amanhã um novo requerimento, porque dos 9 ônibus da frota municipal, apenas um tinha passado pela inspeção do Inmetro. Os outros estavam todos com inspeção irregular. Então, para amanhã, se os senhores quiserem também assinar junto, eu acredito que é imprescindível que a gente peça novamente todas essas documentações, para ver se agora, com esse susto que levaram, as coisas vão funcionar. Então, fica aqui meu pedido, vereador André, para assinar junto esse requerimento, e fica também a parabenização para esses pais que tomaram frente, acionaram a polícia, e desta forma podem ter salvo a vida dos filhos deles, porque da forma que eles estavam sendo levados até a escola, realmente tinha muitos riscos. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 739 de 2023. Requerimento 740 de 2023, de autoria do edil André Frenck, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscop, secretária municipal de Educação, solicitando o planejamento de eventos e ações previstas para 2024, visando atender os alunos com autismo e superdotação. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Novamente justificando esse requerimento, nós sabemos da demanda que está crescente no nosso município, até já tivemos sessões específicas sobre esse tema, inclusive de moções de parabenização, e é um tema que tem que ser sempre lembrado e sempre recorrente no nosso dia a dia para não ser esquecido, de grande importância porque a gente sabe dos pais. Foi falado até na possibilidade de 10% dos alunos se encaixarem ou na situação de autismo ou superdotação, e se não for feito um tratamento, um trabalho específico, nós podemos prejudicar o desenvolvimento dessas crianças que podem gerar adultos com algumas dificuldades de inserção na sociedade. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse tratamento, esse acompanhamento com ações, com até mesmo qualificação e eventos, desde a base do ensino até mesmo no cotidiano da sociedade. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 740 de 2023. Requerimento 741 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando que informe e encaminhe o documento oficial que nomeia a Comissão de Avaliação e Fiscalização do contrato com o nome dos servidores e auditores que estão fiscalizando e auditando o contrato de gestão de número 01 de 2023 do edital de chamamento público de número 03 de 2023. Está em discussão. Senhores vereadores, esse edital de chamamento, esse contrato se refere à terceirização da unidade de pronto atendimento. Já questionei várias vezes essa terceirização aqui, até porque pelo estudo de viabilidade, sairia cerca de R$300 mil a mais por mês para terceirizar a UPA. Vi que no contrato, no edital, fala sobre uma comissão de avaliação e fiscalização, justamente para estar auditando esse contrato, e eu gostaria de saber quem que são os funcionários que estão avaliando. Hoje eu até recebi uma notícia que eu não cheguei a ir até o local para confirmar, confesso que não deu tempo, mas eu vou fazer algumas visitas na UPA durante a semana e acho importante que os vereadores façam também. Mas eu recebi uma informação de que a pediatra que foi colocado naquela foto, que estava divulgado, que teria pediatra na UPA, parece que hoje já não estava mais. E o contrato não estava mesmo. No contrato diz que tem que ter pediatra na UPA. Então, vamos cobrar para que o que está sendo divulgado para a população realmente seja cumprido. Então, o objetivo desse requerimento é saber quem são os fiscais desse contrato. Porque realmente é um valor alto que está sendo pago a mais para terceirizar. Tem 6 funcionários que, mesmo com esse valor,
continuam sendo cedidos pelo município para trabalhar lá. Então, esse é o objetivo desse requerimento, para que assim a gente possa saber quem são os fiscais e ajudar a fiscalizar mais esse contrato. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 741 de 2023. 742 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, visando atender a solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, tendo em vista a importância do tema e reconhecendo o papel fundamental do Conselho da defesa desses direitos, solicito a inclusão de ações e programas específicos e políticas públicas para mulheres no projeto de lei orçamentária anual de 2024, adicionalmente visando assegurar a transparência e a efetividade dessas políticas públicas. Solicito informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos destinados a essas iniciativas. Além disso, gostaria de conhecer os critérios que serão estabelecidos para o repasse de recursos a entidades que apoiam os direitos das mulheres em nosso município. Está em discussão. Senhores vereadores, nós temos aqui na Câmara, até a Procuradoria da Mulher, e eu vejo que com as últimas notícias é muito importante que a gente mexa um pouco mais nesse assunto. Nós tivemos feminicídios aqui em Canoinhas, algo muito triste que não deveria acontecer, e eu acho que é muito importante a gente ter políticas públicas voltadas à defesa das mulheres. Então, meu objetivo com esse requerimento é que a gente saiba se existem programas específicos, políticas para a defesa das mulheres, porque a gente tem visto aí que, infelizmente, a violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 742 de 2023. Requerimento 743 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotiles Roeder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar quais os critérios utilizados para a escolha das ruas e locais contemplados pela operação tapa-buraco realizada pela empresa 3G Soluções em Obras Limitadas, em nosso município. É de interesse público compreender se forem priorizadas as vias com maior necessidades de melhorias, levando em consideração fatores como a gravidade dos danos asfálticos e o impacto na mobilidade urbana. Destacam, em especial, a Avenida Wendelin Metzger, Guilherme Proust, Avenida dos Expedicionários, entre outros que, segundo o relato da comunidade, apresentam condições precárias e exigem intervenção urgente. Além disso, solicito que seja apresentado um relatório técnico detalhado, acompanhado de fotos do antes e depois dos reparos realizados pela empresa. Essas informações são cruciais para garantir a transparência e possibilitar uma avaliação adequada da efetividade das ações empreendidas. E ainda, tendo em vista que o documento de formalização de demanda específica à necessidade de reparos na rua Maria Ousen, que o estudo técnico preliminar realizado não cita a necessidade de reparos na Avenida Wendelin Metzger, mas o anexo 9 relação de ruas do edital da Prefeitura Municipal de Canoinhas 08/2023 menciona a referida avenida por qual motivo decidiu-se reparar a Avenida Wendelin Metzger em detrimento da Rua Maria Ousen,
Por qual motivo os links do estudo técnico preliminar não podem ser acessados? Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. com a permissão, gostaria de assinar junto esse requerimento. Eu observo que semana passada eu fiz uma indicação solicitando a melhoria com um recapeamento ou melhoria da massa asfáltica na Avenida Limestre. Cito aqui que ali tem uma questão complexa, porque a rua começa como 3 de Maio, torna-se Maria Ozen, se torna Avenida Limestre. E eu, apesar de transitar muito nessa via, tenho dificuldade de identificar em qual ponto que realmente existe uma divisão entre essas ruas. E pode ser um erro, né, mas que a gente tem que corrigir. Ele não especificou direito. Eu estive em Marcílio Dias 2 vezes esse final de semana, tanto sábado quanto domingo, e eu vi que já estão sendo feitos alguns reparos na via, alguns problemas bem graves que nós tínhamos, e outros já estavam sendo preparados com um corte, né, de forma quadrada ali nos buracos. Creio que hoje já deve ter sido colocado um pouco mais de massa asfáltica, ou será colocado, não sei, de acordo com a chuva, se chegou mesmo a ser colocada essa massa. Mas é importantíssimo a gente ter esses critérios, porque, como citado ali, existem outras ruas do município. Até cito a questão da Guilherme Proust. Se a gente observar o trecho que foi feito a obra ali, de recap antes da enchente, ele está bem melhor do trecho do asfalto que já existia. Então, até é importante eles colocarem o material. E eu verifiquei em alguns pontos, como ali próximo ao Fricasa, na Senador Ivo de Aquino, que quando foi feito o corte, verificou-se que embaixo do asfalto praticamente não tinha base. E aonde eles colocaram o trecho novo, a pavimentação nova, foi colocada uma base adequada. Então pode ser que nos outros pontos que seja feita esse tapa-buracos, ele fique melhor, com uma qualidade melhor do que o asfalto já existente. Mas é importantíssimo esse requerimento para a gente ter uma resposta técnica. Era o que continua. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de assinar junto com a senhora e incluir na discussão algumas ruas que está chegando muita reclamação para mim, como o exemplo da Guilherme Proust, a qual há pouco tempo foi feita uma melhoria ali, mas infelizmente com a enchente, imagino que após o trânsito intenso que aconteceu ali, abriu o buraco de novo. Então, nesse sentido, e reforçando a fala do vereador André, eu não sei se esse novo buraco que surgiu depois, ele está nesse estudo técnico. Então, era importante que nós tivéssemos isso para dar um retorno às pessoas que estão nos cobrando, se isso já está em análise para ser melhorado ou se a gente precisa, de alguma forma, indicar ou demonstrar isso para a prefeitura. E em relação à rua Teodoro Rumenhuc, que também há pouco tempo abriu muito buraco ali devido às fortes chuvas, o trânsito aumentou muito naquela via que não era tão utilizada e os buracos eles vieram com força ali e tem bastante buraco nessa rua. Não sei se está nesse primeiro estudo também, porque é algo que veio depois que já tinha sido lançada a licitação. Por que eu falo isso? Quando foi lançada a licitação, eu conversei com o engenheiro Leandro, que é um dos responsáveis por essa questão, o qual me colocou que ele fez o levantamento, apontando tecnicamente o porquê de cada buraco, alguns que ele via ali que tinha a possibilidade de abrir um buraco e que a olhos não técnicos como os nossos, a gente não via essa possibilidade nesse sentido, por isso que era grande o volume de melhorias que ele estava propondo. Então, nesse sentido, eu não sei se ele vislumbrava já, quando fez esse estudo, essas duas ruas citadas. E nesse sentido, tenho certeza que chegarão muitas outras ruas para nós, que nós tendo esse documento, a gente vai poder responder as pessoas que nos perguntam com mais facilidade. Então, gostaria de assinar junto. Continua em discussão. Senhor presidente, também foi mais ou menos dentro daquela fala que eu tinha feito no pequeno expediente, né? Mencionando essas ruas. E gostaria de assinar junto, e se possível a inclusão, então, que está faltando aqui só Teodoro Milk. Continua em discussão. Senhora presidente, cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, professores, secretário Dudu. Eu esqueci de extrair das redes sociais. Se a senhora me autorizar, também quero assinar junto. Tenho muitos pedidos de ruas, hoje até nem fiz indicação aqui, né? E agora o tempo aí teve uns dias que deu uma melhorada, né? Então, a gente não vê as patrolas, não sei, virou artigo de luxo, as patrolas em Canoinhas, né? Então, se a senhora puder deixar eu assinar junto, agradeço. Seria isso, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente, só agradecer o vereador Vilmar
pela citação da inclusão, e se puder incluir a rua Teodoro Gumenhuc, eu agradeço. Já fica autorizado, então. Já peço para a assessoria da casa incluir os nomes, então, do vereador André, vereador William, vereador Vilmar e vereador Adilson, e incluir as ruas Guilherme Proust e Teodoro Gumenhuc. Senhores vereadores, apenas, né, para explicar por que desse requerimento, eu não consigo acesso a algo que é fundamental para a fiscalização, né, que é o estudo técnico preliminar. Então, eu acho muito importante a gente ter isso, até porque eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas me questionando do porquê que estão fazendo operação tapa-buraco numa rua onde não tinha buraco e nas ruas onde tem buraco não está sendo feito. Né? Então, eu acho que, vindo a resposta desse requerimento, a gente vai conseguir realmente explicar por que essas ruas onde está sendo feito foram escolhidas pela administração pública. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Aproveitar um pouco do espaço e contribuir na discussão. Gostaria, se possível, do vereador William Godoy nos colocar, quando ele esteve à frente da gestão, foi feito um levantamento do número de buracos que haveria necessidade do recapeamento com massa quente. Correta a informação, né? Como foi feito isso? Foi o senhor que solicitou esse estudo? Já existia esse estudo na época? De repente, até dentro do próprio requerimento, se foi esse mesmo estudo preliminar a qual a vereadora presidente, autora do requerimento, cita. Só para nós termos um pouquinho de entendimento de como seria feito na época. Vereador Maurício, como eu falei, o responsável por esse levantamento foi o engenheiro Leandro. A secretaria ela tem algumas divisões ali, alguns engenheiros, mas em relação a isso foi ele que fez o levantamento. Na época eram apontamentos dos próprios vereadores que chegavam até a prefeitura e também as vistorias realizadas pela equipe. A equipe composta pelo Leandro, por alguns estagiários lá da secretaria, os quais eles, em loco, visitando os espaços, eles viam onde havia necessidade de se fazer esse recapeamento, fazer o corte e aplicação na massa asfáltica quente, e aí foi feito então o lançamento da licitação. O lançamento da licitação deu deserto algumas vezes, acabou dando certo apenas esse ano. No ano passado já foi tentado lançar a licitação umas 2, 3 vezes, acabando dando deserto. Esse ano deu certo, graças a Deus, né, porque a gente está aí com uma necessidade muito grande, e por isso que eu coloco a necessidade de nós adicionarmos esses buracos que se abriram agora esse ano. Exemplo aí da rua Guilherme Proust e a Teodoro Gumenhuc, que estão me mandando bastante. São buracos que não tinham há um mês atrás. Então, quem dirá no ano passado. E nesse sentido, a gente entender qual que foi a forma que o engenheiro Leandro fez para incluir esses buracos que muitas vezes nem existiam, que a gente passava ali e ele dizia, não, aqui vai ser necessário porque está tendo uma abertura, é importante para a gente poder contextualizar para as pessoas que nos cobram. Continua em discussão. Senhor presidente. Agradeço ao vereador William, até porque eu fiz a mesma busca, acredito que a senhora fez no portal da transparência, e não consegui localizar isso. E realmente é uma vergonha o que acontece lá na Guilherme Proust, onde ontem tínhamos um cone, né? Aparecia um tanto dele só para fora. Então, realmente, se lá vai ser contemplado que pudesse haver uma manobra de onde colocar, né? Onde hoje você tem uma maior necessidade e pode ocasionar um dano muito maior ainda para a comunidade. Seria isso. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira. Senhora presidente, só com a palavra. Falando em buraco, né, vereador Maurício? Ali na rotatória Xuxara ali é um presentão de amortecedor e hemocinética. E eu fiz aqui já uns 4 indicações e não tem jeito. Não sabe mais o que fazer. Agora, esses dias aqui eu vi que fizeram pintura até o cemitério ali, pintura da rua, né? E lá pra frente não segue. Entrada de cidade, passa do Caxias, Dona Francisca, entrada de cidade, não terminaram. Não fizeram, nem pelo menos aquela faixa ali que tem na esquina do cemitério, onde passam os alunos. Aqui deve ter professores que dão aula no Felícias, ou o professor Osmar, com certeza, sabe muito bem lá, né, professor? Nem ali não pintaram, só chegaram até na esquina da
da nova equipe ali, voltaram, esqueceram do resto para lá. Então tem coisa que a gente não consegue entender, não tem... Isso fora outros buracos que tem na São José, na esquina ali, que o cara quiser se arrebentar também, é só passar ali que não cuide, que arrebenta carro mesmo, não adianta. Então não sei o que está acontecendo. Seria, senhora presidente. Vereador Adilson, é justamente esse o objetivo do requerimento, porque tem locais que têm urgência em fazer o tapa-buracos e não está sendo feito. Em locais como a Caetano Costa, por exemplo, os próprios comerciantes de lá me perguntaram por que foi feito um recorte lá, depois tapado de novo, sendo que lá não tinha nada a princípio, segundo, né, os comerciantes locais. Então, por isso que eu acho que é importante a gente receber esse estudo, para a gente poder realmente responder, né, de acordo com o estudo técnico. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 743 de 2023. É o que continha, senhora presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, professores que nos assistem, internautas, nobres vereadores, eu tenho 3 assuntos aqui, até eu ia confeccionar um requerimento, um a respeito do esporte de Canoinhas, né, que vamos dizer que está bem precário. Antigamente até a transmissão fazia de qualquer tipo de evento, né, do interior ou da cidade, até a 98 transmitia. A gente teve bastante visita de esportistas do interior, pedindo encarecidamente que eles querem mudar a final aí do time aí do Lagoa com Água Verde para quarta-feira. Ora, gente, como é que você vai fazer uma final do interior numa quarta-feira, professor Osmar? O pessoal está em plena safra, trabalhando, né? Uns colhendo, trabalhando o dia todo, daí ir para o estádio para fazer uma final. Segundo ponto, o pessoal não vai deixar a estufa secando sozinho para vir para a cidade. Então, eu acho que o esporte de Canoinhas precisava dar uma guinada. Outro dia até conversei com o Dudu, passando já algumas informações, nem bola tinha para jogar semifinal. Gente, o que é isso? Se o Lagoa não traz 2 bolas para jogar, não tinha bola para jogar. Então, pedi encarecidamente para que o esporte dê uma olhadinha com carinho, né? Nos próprios banheiros também, que estavam bastante precários. O nosso esporte merece um carinho, merece, porque o interior ele tem essa diversão e traz para a cidade o time para fazer semifinal e final, aonde a única época que lota o estádio, né? Trazendo o pessoal, vem com o ônibus, vem fazer a final. E pedir para que não façam a final à noite. Isso aí até viu o Márcio Dossi, que fica até sem sentido, né? No dia 6, aonde também tem jogo do Brasileirão na televisão, né? Que praticamente é a final. E fazer uma final dia de semana, acho que não funciona. Outra coisa que também me veio à tona, hoje me perguntaram, presidente, sobre aquela verba que veio para o ônibus da Dozarec, que entrou nos cofres da saúde. Eu acho que, para responder mais precisamente, teria que ser o vereador William, para saber sobre aquele dinheiro que veio do ônibus da Dozarec, que foi feito aqui, até o Silmar veio aqui, agradecimento, era verba de um deputado que eu não me lembro agora. Era uma verba do deputado Carlos Chiodini. Que veio, que seria destinado para aquele ônibus, que a necessidade é grande, a Dozarec precisa, né? E também vou confeccionar um requerimento que o pessoal está exigindo para que seja, então, feito, né, a acessibilidade das calçadas no município. E na Coronel Albuquerque, vereador André Flenick, no trecho que compete aqui, da Felipe Schmidt seguindo até o Mercado Quilôs, ali não é tubulação, ali é galeria. De antigamente, porque ali passava antes o valetão, que depois foi mudado o curso dele por aqui. Ali é galeria. E não tem como eles fazerem a calçada, os moradores ali, o comércio, porque ele vai estourar. Hoje eles arrumaram ali a esquina. Eu cheguei e disse, viu, vocês estão arrumando aqui, amanhã a primeira chuva vai estourar. Ele vai entrar na galeria e vai sair. A força da água é tão grande que tem uma placa de concreto lá que deve pesar, sei lá, 500, 600 quilos. A água tira. Então, teria que abrir toda aquela galeria,
ali, porque eu já olhei ali, todo mundo olha, cada vez é arrumado, cada vez chuva é estragado de volta. Seria esse a minha fala de hoje. Se o William quiser responder, beleza? Se não quiser, por quê, William? Porque esse dinheiro veio e o senhor pegou naquele momento a prefeitura, né? Como diz o senhor não pediu para estar lá, o senhor foi lá porque foi obrigado a estar lá. Eu fui obrigado a deixar de ser vereador também, porque o Gil teve que voltar. E se o Gil não voltasse, naquele dia, naquele momento, vereador Maurício, por causa dos professores que estão aí, eu ia renunciar. Eu ia quebrar o protocolo e, repito, de volta, ia renunciar, porque eu não teria porque eu estar aqui naquele momento, trabalhando com espada no pescoço, espada nas costas, e viu, eu era pressionado por aquilo, sabe? Então, eu ia renunciar, e repito para vocês, aquele 28 de março de 2022, eu iria renunciar. Então, naquele momento, eu tive que, para mim até foi muito bom, porque aí o Gil teve que voltar, que era vice-presidente, o senhor foi obrigado, vamos dizer assim, estar lá na prefeitura, e dali daquele momento que a gente pergunta para o senhor, aquele dinheiro foi gasto com a saúde, claro. O senhor fez um trabalho muito bom ali, pegando naquele momento de dificuldade, também pressionado, e também não podia, né, nem mover nenhuma agulha se não fosse dentro dos trâmites legais. Seria isso, senhor presidente. Senhora presidente, só respondendo ao vereador. Bom, no ano passado, inclusive, a gente recebeu aqui o Silmar, o Paulinho Basílio, que vieram apresentar a entrega dessa emenda do deputado Carlos Chiudini, o qual a gente agradece muito, né, por ter enviado esses R$500 mil que seriam para a Dosarec, mas esse recurso veio numa limitação dentro de uma pasta da saúde. Nesse sentido, a gente, no ano passado, estava com um compromisso, e esse compromisso, inclusive, foi corroborado aqui com todos os vereadores, que esse recurso ele seria utilizado para a saúde, mas que o município daria em contrapartida o ônibus para a Dosarec, e o valor que sobrasse poderia ser utilizado para qualquer outra situação. Nesse sentido, nós estávamos preparando a licitação no ano passado para a aquisição desse ônibus, e para que a gente pudesse, então, devolver esse valor aí para a Dosarec, devolver enquanto ônibus. No ano passado teve muitas discussões jurídicas em relação a isso, de que forma que nós o faríamos, né? Então, eu deliberei que enquanto nós não tivéssemos uma concretização de como que nós faríamos esse ajuste técnico, jurídico, do repasse do ônibus, nós não utilizaríamos esse valor para que a gente pudesse ter a garantia que nós entregaríamos o ônibus à Dosarec. Nesse ano a gente teve aqui uma discussão já, se não me engano, faz uns 5 meses atrás, onde o então secretário de administração, o Diego Alves, que é funcionário da Câmara aqui, ele nos apresentou que esse valor ele foi utilizado, mas que o município estava trabalhando na licitação da aquisição do ônibus, o que acabou que não deu tempo enquanto gestão interina, e com a eleição, a atual prefeita Juliana, ela teria que dar continuidade a esse processo, porque estava em tramitação ali de orçamento e tudo mais. O que a gente aparentemente percebe que não aconteceu a continuidade desse processo. Mas isso foi um acerto entre nós, vereadores, e o executivo anterior. Eu acabei assumindo, né? E a gente deu continuidade sim a esse processo, mas não deu tempo de concretizá-lo a adquirir esse ônibus. Fico pensando, e se não tivesse esse dinheiro, né? A prefeitura ia passar do mesmo jeito, e eu acho que de um outra verba, outro recurso, ia surgir. Mas eu entendo a vossa explicação, né? Porque para mim que tinha até orçamento já desse ônibus, né? Tinha orçamento, tinha tudo certinho. Não lembro o valor qual era, mas eu sei que o que era 500, não dava o total de 500, né? Mas muito obrigado pela explicação, vereador. Na verdade, dava e sobrava, vereador. O ônibus, no que eu me lembro, que nós estávamos fazendo ano passado as cotações, sairia em torno de 400 e pouquinhos mil reais. Era isso que a gente estava prevendo nas licitações. Porque para você lançar a licitação é necessário 3 orçamentos, para daí sim você poder lançar a licitação. E a gente estava nessa fase no ano passado, quando a gente acabou saindo do governo interino.
Obrigado. Senhores vereadores, apenas para esclarecer, então, essa situação, eu fui uma das vereadoras, né, faço parte do MDB, Carlos Chiodini, que é deputado federal, esteve em Canoinhas, tivemos várias conversas e foi destinado o valor de R$500 mil em emenda para o município de Canoinhas. Esses R$500 mil caíram nos cofres públicos, então veio para a saúde, e naquela época o vereador William era prefeito, então havia uma conversação para que o valor fosse utilizado para a saúde, porém a prefeitura tiraria então do ordinário para poder fazer a compra do ônibus. Estávamos nessas negociações, aí mudou a gestão, infelizmente a resposta que eu tive da atual gestão foi de que não é possível fazer a compra do ônibus para a Dozarec. Então, veio o projeto dos 30 milhões, se não me engano, nesse projeto dos 30 milhões tem a compra de um ônibus, e aí esse ônibus é do município, Isso. e quando a Dozarec precisar, ela faz a solicitação para usar o ônibus do município. Esse foi a resposta por parte do executivo, né, que não poderiam fazer essa compra do ônibus para a Dozarec. Infelizmente, precisei dar essa notícia tanto para o deputado, e aí a gente acaba tendo alguns problemas com conseguir emenda, porque quando o deputado manda para algo específico e a gente não consegue aplicar, os deputados acabam ficando um pouco chateados com a situação também. E eu tive que dar essa triste notícia também para o pessoal da Dozarec, que infelizmente a compra do ônibus não foi possível com aquela emenda, e que o ônibus a ser comprado vai ser com empréstimo, então, mas é um ônibus do município, cedido primeiramente para a Dozarec, mas também vai ser cedido para outras situações, outros eventos do município. Então, esse foi o desfecho da história. Só uma parte. Eu acho que não funciona dessa maneira, penso eu particularmente, porque o ônibus vem para a prefeitura, vai ser usado para N transportes, né? A Dozarec reúne, daqui a pouco o ônibus vai estar quebrado, vai faltar manutenção. Ou é exclusivo, deixa à disposição, porque como que às vezes saía verba daqui para comprar carro para a polícia, né? A gente pensa, como é que vai para comprar, né, vereador Vilmar? A gente vê os dois lados também. Então, acredito que dessa maneira, comprar o ônibus para a prefeitura, quando a Dozarec pedir, vai pedir um favor para a prefeitura, não vai funcionar. Não vai funcionar porque a gente sabe que tem bastante viagem, o ônibus deles, eles usando, dá bastante manutenção. Agora imagine o ônibus que todo mundo vai pegar, né? Não estou dizendo que são irresponsáveis, mas vai acontecer isso, né? Eu acho que dessa maneira, infelizmente, esqueça, porque não vai funcionar. Seria isso. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 5 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.